Quanto tempo? Vai demorar? Ah, então deixa pra lá. Quantas vezes eu já me peguei nessa situação? Quantas vezes eu já perguntei isso para as pessoas? Quantas vezes já perguntei também quanto tempo para o pedido ficar pronto? Quanto tempo vou receber a minha compra online? Quanto tempo vou demorar para atingir um resultado? E essa velocidade que as coisas acabaram alcançando, né? Acabaram atrapalhando a gente em alguns momentos da nossa vida, principalmente no profissional. Confesso para vocês que eu já deixei de repente atingir um resultado por parar de fazer aquilo por pressa, sendo que se eu continuasse fazendo aquela mesma coisa, aquela mesma ação, eu possivelmente chegaria no resultado muito melhor, bastava eu continuar. Quantas vezes eu não parei por pressa, né? E no mundo de hoje, na velocidade que a gente vive hoje, a verdade verdadeira é que o tempo é o mesmo. As horas, os minutos, os segundos são os mesmos de 50 anos atrás. Nada mudou. O que mudou foi a gente, como ser humano. Então, quanto tempo, né? Quanto tempo vai demorar essa nossa noção de tempo, essa nossa percepção do nosso dia a dia tem que ser trabalhada, porque senão acaba mais atrapalhando do que ajudando. E o tempo ele foi inventado, né? Começou a ser contado em torno de 1500 antes de Cristo pelos egípcios e é o mesmo até hoje. O que acontece é que hoje a gente está muito atarefado, né? E aconteceu uma situação nos últimos dias que eu quero compartilhar com vocês. Eu estava num trabalho lá em Aracaju, Sergipe, e no hotel que eu fiquei, lá no restaurante, tinha uma parede assim, gigante, com 16 retratos de pessoas, escrito no meio desses retratos, assim, tinha duas fileiras de 8, né? E no meio estava escrito, celebridades nordestinas, mentes brilhantes. Eu falei, nossa, que legal. E eu me aproximei e li, né, os nomes das pessoas que estavam por lá, nomes como Ariano Suassuna, escritor, Santa Dulce, né, uma santa da Igreja Católica, Jorge Amado, né, que é escritor, Irmã Dulce, que é santa, quem mais? Chico Anísio, né, que é humorista, Luiz Gonzaga também da música, né? Então, todos esses nomes eles estavam lá na parede. E o que me chamou a atenção foi que todos eles tinham a cabeça branca, né? Eram mais velhos assim, nenhum novinho, nenhum que acabou de começar uma carreira profissional, por exemplo, ou acabou de começar algo novo. Todos eram mais velhos. E aí eu falei, poxa vida, que legal, né? Que bacana. Então, aquilo me passou a mensagem de que na nossa vida, para a gente construir algo com qualidade, que seja duradouro, que deixe um legado, que tenha propósito, leva muitos anos, às vezes uma vida, como no caso deles. E às vezes a gente quer tantas coisas para ontem, né? Tantos resultados para ontem, principalmente aqui no digital. Muitas vezes as pessoas querem um resultado muito rápido, porque às vezes alguns gurus vendem isso, né? Falam que vai ser rápido, que vai ser fácil, que aquilo vai ser muito rápido, e as pessoas acabam comprando por causa disso, né? E é por isso que eles falam, porque vende. Ainda mais os brasileiros, né, que querem tudo para ontem, tá aí as drogas, né, de emagrecimento, né? Monjaro e outras, o mais famoso é o Monjaro. Por quê? Porque traz um emagrecimento rápido, né? Então, tudo aquilo que é rápido e promete o resultado rápido chama a atenção do ser humano. Mas algumas coisas simplesmente levam o tempo que elas têm que levar para acontecer. E a gente ter paciência e ter a nossa percepção ajustada para a nossa perspectiva de tempo, ajustada para aquilo que nós queremos como resultado, sem dúvidas, é um dos pontos principais para que a gente alcance o nosso resultado, né? Então, olhando aquela parede, eu olhei aquilo e falei, caramba, todos que estão aqui construíram as suas carreiras profissionais, as suas vidas baseadas em propósito, baseadas em buscar algo a mais. Eu percebi que, né, depois disso também, que os melhores resultados que eu obtive na minha carreira profissional, por exemplo, aconteceram quando eu não olhei para o tempo, quando eu não tive pressa. Eu fiz e não tinha uma expectativa de em tanto tempo, em tantos anos eu vou chegar a tal lugar. É claro, ter objetivo, ter metas, querer chegar a algum lugar é muito importante, mas isso não pode minar
a sua energia a ponto de te fazer parar caso você não chegue naquele resultado. Ou não chegue perto, né? Até algumas pessoas falam, você tem que colocar no mínimo 3 metas, né? Nunca uma só. Sempre uma, aquela que você quer, aí sempre uma a mais, uma maior e também uma meta menor. Porque se você atingir a maior é excelente, se você atingir aquela que você buscou, também está legal, que é aquilo que você estava procurando. E se você atingir também a menorzinha, é bom também, porque você atingiu uma meta. Então, esse conceito de tempo pode te levar a lugares que você talvez ainda não tenha chegado em alguma área da sua vida, né? Seja na área profissional, seja na parte pessoal, na parte financeira, na parte da saúde, né? Física, porque muita gente emagrece, aí não tem um cuidado e acaba engordando novamente, porque ela não deu o tempo necessário para aquilo se instalar na sua vida como hábito, por exemplo, né? As pessoas que começaram a fazer exercício e pararam, começaram a comer melhor e pararam, começaram a executar algo e acabaram parando, né? Tem uma palavra que me chamou muita atenção nas últimas semanas, até no último ano, né, que está acabando agora 2025, que é sustentável, ser sustentável naquilo que a gente se propõe a fazer, seja em gravar conteúdo aqui para a internet. Confesso para vocês que eu comecei a gravar conteúdo em 2014, de lá para cá, né, são 11 anos. Muitas vezes eu comecei, parei, né? Então, agora eu estou aqui com muito mais afinco, com muito mais energia para eu tornar isso, a produção de conteúdo, algo sustentável no meu dia a dia. E agora vai, né? Agora vai, né? Como diz outros, né? Então vamos nessa, vamos produzir conteúdo e vamos ser sustentáveis, né? Naquilo que a gente faz, naquilo que a gente é e naquilo que a gente fala. Eu percebo que muitas pessoas têm uma grande dificuldade em produzir conteúdo para as redes sociais. Um dos principais pontos é pegar um conhecimento que está aqui e colocar ele para fora, colocar ele na rede social, colocar ele num vídeo, colocar ele num texto. Existem muitos e muitos especialistas, né, no Brasil e no mundo, mas são poucos os que conseguem tirar daqui e colocarem para o externo. Estava conversando com um cliente meu, um médico, essa semana, e aí ele falou justamente isso: Gabriel, eu tenho dificuldade nisso, em pensar aquilo que eu quero falar e falar. Mas assim, ele é excelente, é um profissional fora da curva, mas ele tem dificuldade em colocar para fora aquilo que tem dentro da mente dele, que é muito brilhante, inclusive. Então, esse também é um dos meus objetivos aqui no canal do YouTube, ensinar você a pegar o seu conhecimento e colocar para fora, colocar para as redes sociais. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo aqui no YouTube. Deixe aqui embaixo seu comentário para eu saber o que você achou. Para você, o que é o tempo? Como é a sua percepção do tempo? Está passando mais rápido ou não? Me conta aí. E se você quiser saber mais também sobre algo, me manda uma mensagem, vai ser um prazer ter você comigo, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu, um abraço.